Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, começo por desejar a todos um bom ano de 2014 e que, ao longo deste ano, possamos todos realizar as nossas diversas ambições para a cidade. Esta informação escrita é, obviamente, muito condicionada pelo facto de estarmos no início de mandato e, por este início de mandato, já termos tido aqui um debate importante sobre o novo plano de atividades e orçamento. Foi, aliás, um esforço muito grande, visto que a nova lei obrigou-nos a fazer esse debate ainda no mês de dezembro, não beneficiando do tempo de instalação que a anterior lei concedia para que os planos de atividades e orçamento em ano de eleitoral pudessem ser votados até abril do ano seguinte. E por isso vou-me centrar, sobretudo, num tema que é o tema que claramente marcará este primeiro ano de mandato e que tem marcado muito da nossa atividade desde que tomamos posse em novembro, que é a concretização da reforma administrativa da cidade de Lisboa. Como é sabido por todos, a reforma administrativa da cidade é uma velha ambição da cidade. Eu já recordei inúmeras vezes, e voltarei a fazê-lo, que em 1982, quando fui eleito pela primeira vez para esta Assembleia Municipal, já existia nesta Assembleia Municipal uma comissão eventual para a reforma administrativa. E durante décadas a cidade discutiu como se reformar. A verdade é que em 2008 foi dado um pontapé de saída muito importante neste debate, com o estudo elaborado pelo ISEG e pelo ICS sobre um novo modelo de governação da cidade. Um novo modelo de governação que tinha três marcas fundamentais. Uma componente de descentralização de competências do Estado para o município, matéria sobre a qual ainda temos muito que trabalhar, em particular em domínios como a gestão dos transportes públicos ou o policiamento do trânsito. Um segundo patamar daquilo que deviam ser as competências descentralizadas do Estado para a área metropolitana, ou geridas em conjunto pelos municípios na área metropolitana, e, finalmente, um terceiro patamar da descentralização de competências do município para as freguesias. O trabalho que foi feito pela Câmara e pela Assembleia Municipal no mandato anterior permitiu identificar um conjunto muito amplo de matérias que, com vantagens em respeito ao princípio da subsidiariedade e ao princípio da descentralização democrática de competências previstos na Constituição, deveriam com vantagem passar do município para as freguesias. Esse corpo de competências não foi objeto de grande questionamento, seguiu de perto, aliás, aquilo que eram o conjunto de competências reivindicadas pela ANAF através dos seus congressos nacionais de competências a transferir para as juntas de freguesia e beneficiaram em muito da experiência muito rica que vinha sendo acumulada desde 1990 nos protocolos de centralização de competências entre o município e as freguesias. A esse corpo de competências correspondeu a identificação do conjunto de meios a transferir para as freguesias. Quanto a alguns dos meios, a própria lei definiu de imediato o que é que haveria a transferir, designadamente recursos financeiros, 68 milhões de euros, que este ano o município não recebe do Estado e começarão a ser no dia 30 de janeiro, a ser transferidos em 4 tranches anuais em 4 tranches ao longo do ano para o conjunto das juntas de freguesia, e outros dos meios deferiu à Câmara e à Assembleia Municipal a sua definição. Recordo que a lei adotou um princípio fortemente descentralizador. Salvo decisão da Câmara e da Assembleia Municipal a ressalvar um conjunto de vias ou equipamentos como estruturantes para a cidade, as competências sobre esses espaços públicos e esses equipamentos passou para as juntas de freguesia. A regra é, por isso, a descentralização, a exceção é, por isso, aquilo que reservamos para a gestão municipal. Estamos, neste momento, em apreciação na Assembleia Municipal a proposta de deliberação que fixa o conjunto das matérias a passar para as juntas de freguesia. Sei bem
e não desconheço a dimensão extraordinária deste exercício. Desde 1976, que não há nenhum programa de descentralização tão ambicioso como aquele que temos pela frente. E é natural que suscitem dúvidas, receios e inquietações. É por isso importante este trabalho que está a ser desenvolvido ao nível da Comissão na Assembleia Municipal e queria dizer-vos aqui, no plenário, tal como temos transmitido nas reuniões da Comissão, que a Câmara apreciará com a maior atenção as recomendações que venham a ser aprovadas em Comissão, tendo previsto que na próxima semana possamos introduzir alterações à deliberação em função dessa recomendação, de forma a que o debate de dia 21 já possa beneficiar dos contributos da Assembleia Municipal apurados em sede de Comissão. Estamos neste processo com abertura de espírito, mas gostaria de recordar aquilo que disse no discurso da nossa tomada de posse. Este processo tem que ser conduzido com a ambição de um revolucionário, mas com a prudência de um reformista. Não podemos, por isso, decair na nossa ambição, não devendo em nada a nossa ambição diminuir a prudência com que devemos montar e executar esta reforma, que não é uma reforma para este ano, não é uma reforma para este mandato, mas será seguramente uma reforma para muitos anos na cidade de Lisboa. Outra deliberação importantíssima que temos que tomar tem a ver com a fixação dos critérios de transferência de um dos recursos fundamentais do município para as freguesias. A transferência de recursos humanos do município para as freguesias. Esta reforma adotou um princípio que me parece muito saudável, de que deste processo de centralização não deve resultar um aumento da despesa pública. Pelo contrário, este processo deve permitir ganhos de eficiência com a despesa pública atualmente existente. Por isso, o Estado não vai transferir mais dinheiro para os municípios para as freguesias de Lisboa. Não. O Estado deixa de transferir 68 milhões de euros para o município e passa a transferir 68 milhões de euros para as freguesias. E isso significa também que este princípio do não aumento da despesa pública deve ser acompanhado relativamente aos outros recursos da mesma forma. As freguesias não devem ir arranjar novas instalações para gerir novos equipamentos, devem receber as instalações disponibilizadas pelo município para o exercício dessas funções. As freguesias não têm que ir comprar novos equipamentos a duplicar os equipamentos municipais, devem receber os equipamentos municipais para o exercício das funções que agora lhes estão cometidas. E o mesmo se diga relativamente aos recursos humanos. É evidente que no processo de transferência dos recursos humanos não há só duas entidades, o município por um lado e as freguesias por outro. Há uma terceira entidade fundamental nesta relação, que são os próprios trabalhadores. E é por isso que a lei, no seu artigo 16º, garante expressamente que a transferência se faz com garantia da plenitude dos direitos adquiridos pelos trabalhadores. Quais são esses direitos? Bom, em primeiro lugar, a própria natureza pública do vínculo laboral em que estão. Não se trata, por isso, de privatizar qualquer tipo de relação. As freguesias não são entidades privadas, as freguesias são autarquias locais com a mesma dignidade constitucional e legal dos municípios e que, por isso, oferecem aos cidadãos as mesmas garantias que os municípios oferecem para o exercício e para o desempenho das funções de serviço público. Não há, por isso, qualquer tipo de privatização. E os trabalhadores do município, que são integrados no quadro do pessoal das freguesias, não veem o seu vínculo alterado. O seu vínculo mantém-se, só havendo uma alteração na sucessão da entidade patronal que é titular desse contrato. Deixa de ser o município, passa a ser a freguesia, mas a natureza pública do vínculo em nada se altera. Em segundo lugar, o conjunto dos direitos adquiridos ao exercício de funções no município são acompanhadas pelo funcionário na sua integração no quadro de pessoal da Junta de Freguesia. A antiguidade, o horário, as remunerações complementares são direitos adquiridos cuja plenitude a lei garante e cuja plenitude temos de assegurar que seja cumprida e seja respeitada. Em terceiro lugar, a Câmara propõe que
mesmo os direitos específicos dos funcionários do município de Lisboa, como o acesso às nossas creches ou aos nossos refeitórios, ou aos próprios serviços sociais, sejam também mantidos pelos funcionários do município, que passem a ser funcionários das juntas de freguesia. Há uma garantia extremamente importante, quer para a autonomia das juntas de freguesia, quer para a garantia da plenitude dos direitos dos trabalhadores. Não estamos, obviamente, nós órgãos municipais em condições de garantir que, no futuro, uma junta de freguesia não decida descontinuar uma atividade ou prosseguir essa atividade de um modo distinto. Essa é um direito próprio da autonomia das juntas de freguesia e que não podemos nós limitar. Nem os atuais titulares de funções nas juntas de freguesia poderão comprometer para futuro, porque nada garante o que é que daqui a 10, 15, 20 anos possa vir a ser decidido sobre essa matéria. Há por isso que garantir também aos nossos trabalhadores hoje eventualidades futuras que ninguém pode garantir que não possa ocorrer. E é por isso que é fundamental manter no quadro de pessoal do município cativos os lugares necessários para que, nessas circunstâncias, os trabalhadores, querendo, possam optar por regressar ao município. Mas, para além de garantir o lugar no quadro, é essencial garantir também que os direitos que, entretanto, vierem a ser adquiridos no exercício de funções ao nível da freguesia serão, então, acatados pelo município em caso de eventual regresso. Porque, desde logo, ao menos na antiguidade, o tempo não deixará de contar, não deixará de passar e a antiguidade continuará a desenvolver-se e esse direito é também um direito que importa garantir. Creio que a lei e as deliberações dos órgãos municipais e dos órgãos de freguesia são suficientes para garantir a plenitude destes direitos. Mas se houver entendimento por parte das estruturas sindicais de que é possível consolidar e reforçar esta garantia, mutualizando através de um acordo coletivo que envolva os sindicatos, da parte do município há inteira disponibilidade e estou certo que da parte das juntas de freguesia não deixará de haver disponibilidade. O SINTAP já o propôs e nós já o aceitamos, e se os demais sindicatos representativos dos trabalhadores do município de Lisboa também o propuserem, nós também estamos igualmente disponíveis. Como diz o nosso povo, um reforço de garantias em nada diminui a eficácia das garantias que já existem presentemente. Creio, por isso, que é fundamental termos consciência que o sucesso desta reforma não se limita a passar pela criação e pela existência de condições de confiança entre o município e as freguesias, mas passa também por criar condições de confiança para que todos aqueles que são elementos-chave desta reforma, designadamente os trabalhadores da cidade de Lisboa, possam ter confiança no prosseguir desta reforma. Gostaria, aliás, de aproveitar a ocasião para dizer, relativamente àqueles que são habitualmente céticos nas garantias que são dadas quanto ao futuro do respeito dos direitos dos trabalhadores, recordar-lhes que ainda há cerca de um ano muitos também foram céticos relativamente ao processo de extinção da EPUL. E a verdade é que hoje já é possível fazer um primeiro balanço de como tem vindo a decorrer a extinção da EPUL, sendo que a Câmara Municipal, na sua próxima reunião, apreciará e votará, espero, o plano de liquidação da empresa. Do conjunto dos trabalhadores da EPUL, 53 optaram pela rescisão com a devida indenização, 34 optaram pela pré-reforma, cerca de 10 optaram por situações diversas, sendo que só um está em situação de contencioso, e 50 vieram para a Câmara trabalhar, para o município trabalhar, com base no acordo de cedência de interesse público. Tal como nos tínhamos comprometido, foram abertos concursos para a admissão de todos estes 50 funcionários da EPUL, que são hoje colaboradores do município de Lisboa. Tendo o gosto de anunciar que esta semana serão assinados os 3 primeiros contratos que integram no quadro os 3 primeiros funcionários da EPUL que submeteram a concursos que decorreram, concluíram, está esgotado o prazo de reclamações e de audição de interessados e esta semana os 3 primeiros funcionários da EPUL
que optaram por ingressar no quadro do município de Lisboa, ingressarão no quadro dos trabalhadores do município de Lisboa. É por isso mais um problema ultrapassado e, tal como aconteceu no passado, com a regularização das situações dos recibos verdes, com o subsídio de risco e salubridade e com todas as diferentes questões contenciosas que se vinham arrastando, também estas foram ultrapassados, garantindo, como se tinha prometido garantir, os direitos dos trabalhadores. É assim também que acontecerá relativamente aos trabalhadores do município que passarão a exercer funções no quadro de pessoal das juntas de freguesia, com garantia de como a lei dispõe da plenitude dos direitos adquiridos. Uma última nota, Sra. Presidente. Temos dado prioridade a ir resolvendo sucessivos problemas que se arrastaram durante décadas na cidade de Lisboa, sem que pudessem ter sido ultrapassados e bloqueando muitas vezes o normal desenvolvimento da cidade. Alguns de natureza puramente regulamentar e urbanística, máxima o plano diretor municipal, outros que tinham a ver com problemas de organização laboral, como aqui há pouco referi, os recibos verdes, e diversas questões de natureza jurídica, uns de conflito com o Estado, como era o caso dos terrenos do aeroporto, e outros de conflitos com os privados. Creio que há uma situação particularmente marcante em toda a cidade, pelas suas consequências urbanísticas e simbólicas para a cidade, que é o impasse que se vive há vários anos sobre a situação dos terrenos da antiga Feira Popular e do Parque Mayer. Estou, finalmente, em condições de poder dizer à Assembleia Municipal que, na próxima reunião de Câmara, será submetido para apreciação uma proposta de acordo global que permite, de uma vez por todas, consolidar a propriedade dos terrenos da antiga Feira Popular e dos terrenos do antigo Parque Mayer no património municipal da cidade de Lisboa e, simultaneamente, criar um quadro de resolução de litígios que não possam ser de imediato resolvidos, de forma a que possamos encarar o futuro dos terrenos de Entrecampos e a recuperação do Parque Mayer com segurança e determinação, de forma a desbloquear mais uma situação que estava bloqueada na cidade de Lisboa. Não vou antecipar pormenores que, naturalmente, a Câmara apreciará na sua próxima reunião, mas é uma matéria que, desde já aqui anuncio na Assembleia Municipal, além de mais, porque passará também, exigirá também uma apreciação e uma votação aqui na Assembleia Municipal, se a Câmara o vier a viabilizar. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente.